Olá, bem-vindo a mais uma aula aqui. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a propagação do calor. Nós vamos ver os mecanismos, com que o calor pode se propagar de um corpo para outro. Veja, nós já sabemos qual é o conceito de calor. Calor é uma energia que flui de um objeto quente para um objeto frio. Ou a energia térmica que vai de um corpo com maior temperatura para um de menor temperatura. Então vamos ver quais são os mecanismos, e serão 3 no total. Então vamos lá. O primeiro processo de propagação do calor é o processo que a gente chama de condução. O calor ele é conduzido através de um corpo. Por exemplo, imagine nessa animaçãozinha que aqui do lado esquerdo a gente comece a esquentar, e aí você vai aumentar a energia térmica aqui nessa região esquerda, e essa energia térmica começa a se propagar por dentro do condutor, até uma outra região. Então esse é um processo que a gente chama de condução de calor, ou condução térmica. Isso aqui é um zoom para você idealizar as partículas ali. E a gente poderia pensar numa forma de definir da seguinte maneira. A condução é a energia térmica passando de partícula para partícula, variando a agitação dessas partículas, mas sem deslocar essas partículas. Tá bom? E é um processo que ocorre predominantemente nos sólidos. Nós entendemos que os sólidos são substâncias que conduzem o calor com mais facilidade. Tá? Isso porque daqui a pouco a gente vai ver que os líquidos e os gases eles conduzem o calor de um jeito específico, de um jeito diferente. Então a gente vai dar um outro nome para isso daí, tá bom? Mas, a priori, vamos colocar aqui que predominantemente nos sólidos. Então é esse processo em que o calor vai sendo gradativamente conduzido pelo material, conforme você está vendo aí na animação. Tudo bem? Então é uma transferência de vibração, vamos dizer assim, que vai sendo conduzida pelo corpo. Ora, então agora a gente pode expandir essa ideia. Entendendo qual é o conceito de condução, térmica no caso, a gente pode pensar que nem todo material conduz o calor da mesma forma. Por exemplo, de forma geral, os metais são bons condutores de calor. Uma substância metálica, ela conduz esse calor que você está vendo aqui na animação de forma bem rápida. Agora, as substâncias que não são metálicas, por exemplo, madeira, borracha, plástico, elas também conduzem calor, só que com muito mais dificuldade. Então, a condução seria mais lenta, seria um processo que demoraria mais tempo para ocorrer, ou seja, seria uma condução, só que mais devagar. Então, aí a gente pode analisar material por material, pessoal, e definir um conceito chamado de coeficiente de condutibilidade térmica, que aqui eu vou chamar de K maiúsculo, tá? Mas aí vai depender muito do exercício que você está lidando, mas eu vou optar por chamar esse coeficiente de K. Eu vou colocar uma tabela aqui só para a gente ter como curiosidade. Não é obrigado a decorar essas coisas, certo? Mas só para a gente ver que a gente tem um coeficiente de condutibilidade associado aos materiais. A gente percebe aqui que o coeficiente do alumínio nessa tabela é o maior de todos, é 230. Isso significa que dentro dessa tabela, o alumínio é o melhor condutor que tem. Tá? E o ar seria o pior condutor que tem aqui, um dos coeficientes de condutibilidade bem pequeno. Tá? Então daqui a pouco a gente vai entender aonde nós usaremos esse coeficiente. Mas a priori é assim, quanto maior for o coeficiente de condutibilidade, mais condutor é o corpo, melhor condutor é esse corpo. E quanto menor for esse coeficiente, mais isolante térmico ele tende a ser, vamos dizer assim. Porque um corpo que não conduz bem o calor, ele é conhecido como isolante térmico. Tá bom? Então coloquei aqui como curiosidade para vocês verem que é possível distinguir a forma com que o calor é conduzido entre diferentes materiais. Bom, continuando, pessoal, dentro desse conceito de condução, a gente pode calcular o chamado fluxo de calor através desse corpo. Então imagine um corpo conduzindo calor e a gente vai começar a analisar uma maneira de mensurar a rapidez com que esse calor está fluindo por dentro desse condutor. As equações que nós exploraremos aqui, e o que os vestibulares costumam explorar, é um status que a gente chama de regime estacionário. O que significa isso? O condutor, o corpo que está conduzindo o calor, então nessa figura acho que está claro para todos vocês que o calor está sendo conduzido da esquerda para a direita. Então, porque aqui eu tenho uma chama aquecendo essa barra do lado esquerdo, e essa energia térmica vai sendo conduzida para o lado direito. Mas nós chamamos de regime estacionário quando esse fluxo de calor é constante. Seria equivalente a você, por exemplo, abrir uma mangueira e deixar a água escorrendo pelaquela mangueira e não mexer mais na torneira. Você diria para mim que o fluxo de água naquela mangueira é constante. Então faça essa analogia. Imagine aqui um fluxo de calor fluindo da esquerda para a direita de forma constante. Aí a gente ganha uma coisa curiosa. Quando o condutor está em regime estacionário, a temperatura vai diminuindo gradativamente com o deslocamento.
Por exemplo, ó, eu vou inventar um valor aqui só para você captar a ideia. Se eu falar para você que aqui do lado esquerdo está em 200 graus Celsius, nós teremos uma diminuição gradual de temperatura. 200, 150, 100, 50, 0 e assim por diante. Vai diminuindo proporcionalmente a temperatura. Só que para que atinja esse regime estacionário, é fundamental você garantir que do lado quente permaneça sempre na mesma temperatura. Aquilo que a gente chama de fonte quente. É algum reservatório que vai me manter sempre a mesma temperatura aqui do lado esquerdo. Eu vou chamar essa temperatura de θQ. E é necessário garantir que o outro lado também esteja sempre na mesma temperatura, que eu vou chamar de θF, que seria a temperatura da fonte fria. Por exemplo, eu posso considerar que o lado esquerdo está sempre a 100, o lado direito sempre a 0. Aí eu consigo um fluxo de calor constante, tá bom? É importante garantir que a temperatura do lado esquerdo seja constante e a temperatura do lado direito seja constante, senão uma hora elas iriam igualar e aí não teria mais calor. Então, quando a gente fala em regime estacionário, a gente pensa nessa ideia. O lado esquerdo, por exemplo, está quente e a temperatura não muda. O lado direito está frio e a temperatura também não muda. Essas temperaturas nós estamos chamando de θQ e θF. O vestibular gosta muito de fazer o seguinte: colocar do lado direito a água em equilíbrio com gelo, para dizer que esse sistema aqui está sempre em 0 graus, e colocar a água fervendo do lado esquerdo aqui, para dizer que está sempre em 100 graus. Beleza. Estando então em regime estacionário, ou seja, o fluxo de calor é constante e a temperatura vai diminuindo gradativamente, né? A gente vai definir o conceito de fluxo. Você vai imaginar uma área transversal desse condutor, já que o fluxo é constante, você pode pegar essa área em qualquer lugar. Então, através dessa área transversal ao condutor, nós definimos que o fluxo é a quantidade de calor que passou naquela área num dado intervalo de tempo. Beleza? Cuidado que a formulinha aqui fica parecida com a fórmula de potência, né? Que era calor por tempo. Só que aqui é fluxo e significa outra coisa. A potência ela mede a rapidez com que uma energia é transformada em outra. Aqui nós estamos medindo a rapidez com que a energia atravessa essa área. Então o conceito é diferente, mas a equação é a mesma. Bom, então qualquer coisa que for calor dividido por tempo representa fluxo. Então eu posso ter caloria por segundo, caloria por minuto, posso ter joule por segundo, joule por minuto. Vamos recordar aqui, pessoal, apenas a unidade internacional. Se você estiver usando a quantidade de calor em joule, que é o sistema internacional, se você estiver usando o intervalo de tempo em segundo, que é o sistema internacional, não se esquecer que o fluxo vai ser expresso em watt, uma vez que o watt é joule por segundo. Tá? Esse é o watt, que representa a unidade de medida de fluxo, tá? Que ele representa o calor que passou naquela área específica, por segundo. É diferente, né, da potência, que representa uma energia transformada por segundo, conforme eu acabei de falar. Tudo bem? Então é bem simples. Estando o condutor em regime estacionário, ou seja, o fluxo de calor é constante, a quantidade de calor que passar naquela área num dado intervalo de tempo é o fluxo térmico. Por exemplo, eu digo assim para você, imagine que através da área transversal de um cilindro condutor, então imagine um cilindro conduzindo calor, e através da área transversal eu informo lá que passam 1.500 calorias em 3 minutos. Então eu vou calcular o fluxo. Ó. Eu vou colocar o fluxo como 1.500 calorias em 3 minutos, me daria 500 calorias por minuto. Ah, professor, mas você não vai passar para watt? Olha, tudo bem, eu poderia passar, mas eu não quis passar para mostrar para você que eu tenho outras unidades de medida também para o fluxo. Se eu convertesse a caloria para joule e o minuto para segundo, aí o meu resultado seria watt. Beleza? Bom, então essa é a ideia bem simples, bem tranquila. Agora, caso você conheça, prestem atenção agora, caso você conheça o valor dessa área, o material que você está falando, se é alumínio, se é cobre, se é zinco, o que seja, e principalmente o comprimento desse condutor, o comprimento seria, pessoal, medido no sentido em que o calor está propagando, tá? O comprimento aqui seria algo medido perpendicular a essa área. Se você conhecer essas características, se você souber o valor dessa área, se você souber o comprimento, você pode usar a lei de Fourier para calcular este fluxo térmico. Também é uma outra expressão para calcular o fluxo térmico. Tá bom? Então é uma outra maneira. A lei de Fourier diz o seguinte, ó, que o fluxo térmico ele é aquele coeficiente de condutibilidade que está naquela tabelinha que vimos há pouco, vezes a área, vezes a diferença de temperaturas. Eu não coloquei como delta θ para você fazer sempre a maior menos a menor, ou seja, a temperatura quente menos a temperatura fria, beleza? Para não dar negativo, né? Porque se eu pôr delta daria negativo. Então, é assim, o fluxo é o coeficiente de condutibilidade vezes a área
vezes a diferença de temperaturas, faça sempre a maior menos a menor, dividido por esse comprimento L. Aqui se trata de pôr os valores na equação, tá? Mas é legal você perceber que o fluxo ele é proporcional ao coeficiente. Quanto maior é o coeficiente, mais fluxo tende a ter. Ele é proporcional à área, quer dizer, quanto maior for a área do condutor, mais fluxo eu vou ter. E ele é proporcional à diferença de temperaturas, que significa que quanto maior for a diferença de temperaturas, mais fluxo eu vou ter. Só que ele é inversamente proporcional ao comprimento. Isso mostra que se o comprimento é muito grande, o fluxo tende a diminuir, e se o comprimento é menor, o fluxo tende a aumentar, tá bom? Então o exercício que for cobrar isso aqui, pessoal, ele vai falar lá para você, os valores você põe na equaçãozinha e calcula, tudo bem? Então são duas formas de você calcular o fluxo térmico, ou pela definição, que é o calor que passou por aquela área num dado intervalo de tempo, ou pela lei de Fourier. E no caso, para eu poder aplicar a lei de Fourier, tem que estar em regime estacionário. Beleza? Bom, gente, então ainda sobre a propagação por condução, vamos fazer algumas observações. Uma delas muito famosa é a questão da sensação térmica. Tomem cuidado com questões que exploram isso aqui, pessoal. Às vezes você, por exemplo, vou citar o que está na figura aqui, você encosta a sua mão na porta de madeira e encosta a sua mão na maçaneta de metal, você tem a impressão que a maçaneta está mais fria do que a madeira. Mas na verdade isso é apenas uma impressão, é apenas uma sensação, tá? Eles já estão aqui tempo suficiente para terem atingido o equilíbrio térmico. Se você pegar um termômetro, a temperatura da madeira vai ser igual à temperatura do metal. A diferença é que o metal é melhor condutor do que a madeira. Então quando você encosta no metal, você passa calor muito rápido para esse metal. E como você começa a perder calor de forma rápida, você tem a sensação de que ele está mais frio. Agora, quando você encosta na madeira, você perde o calor de uma maneira mais devagar. E você não tem aquela impressão de que você está perdendo tanto calor, não dá aquela sensação de estar tão frio assim. Então, na verdade, é uma sensação, tá? Como o metal ele é melhor condutor, entre aspas, ele puxa o calor da sua mão com mais rapidez. E isso dá a impressão de que ele está mais frio, tá? E para a gente finalizar também, uma outra curiosidade sobre a propagação por condução é a questão do isolamento térmico, né? Nós sabemos que as roupas de frio, né, elas funcionam da seguinte maneira. Quando está um dia muito frio, você tende a perder calor para o meio ambiente. Então, o meio ambiente estando frio, você tende a perder calor para o meio. Então, você usa as roupas de frio para impedir com que seu corpo perca calor para o meio. Então, na verdade, a roupa de frio não serve para te esquentar, ela não é uma fonte de calor. Ela serve para te isolar do meio ambiente, ou seja, ela vai impedir que você perca calor para o meio. E elas funcionam muito bem, pessoal, porque elas são porosas, tá? Principalmente a lã. E esses poros que estão aqui acumulam ar, e o ar é um belo de um isolante térmico, conforme você viu naquela tabelinha. O ar é relativamente isolante, então na verdade, quando você usa uma roupa de frio, você está criando uma camada de ar em volta da sua pele, e é essa camada de ar que está acumulada aqui entre essas fibras que funciona como um isolante térmico, impedindo que o seu corpo perca calor para o meio. Tá bom? Então fiz aí algumas considerações sobre o fenômeno da condução nessa primeira parte. Na próxima parte nós vamos falar de outros mecanismos de propagação do calor. Beleza? Obrigado pela sua atenção e até logo mais.